Em nome de Jesus nós oramos, pedimos agora, Senhor, que os anjos estejam ao redor do altar, ao redor da igreja, que o Espírito Santo esteja, Pai, me dando a palavra com confiança, no abrir dos meus lábios, para se fazer notório o mistério do seu Evangelho. Que a palavra possa alcançar mentes e corações, aqueles que estão pela rádio, aqueles que vão ouvir, Senhor, essa palavra pelo YouTube. Deus, que essa palavra possa, Senhor, abrir os olhos do entendimento, os olhos espirituais das pessoas que ouvirem e que elas possam entender, Pai, a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Amém? Amém? Me ajuda, hein? O tema da mensagem hoje é tudo sobre Jesus. Amém? Diga, é tudo sobre Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Veja que o verso 1 do capítulo 1 fala que Deus falou de várias formas e de várias maneiras com os nossos pais, aqui o texto dizendo, por intermédio dos profetas. Desde a criação, desde que o Senhor formou todas as coisas, criou o homem, Deus, ele busca, ter um relacionamento com o ser humano. A vontade de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, a palavra diz, na viração do dia, Deus ia lá para ver eles. Deus ia lá para falar com eles, para se comunicar com eles. Então Deus não criou o homem e abandonou, virou as costas, como alguns pais fazem, Coloca um filho no mundo e às vezes esquece que tem filho. Deus não fez isso. Deus criou, Deus formou e Deus buscou ter relacionamento com o homem. Sempre foi assim. Através dos profetas, no jardim pessoalmente, depois através dos profetas, se comunicando, mandando mensagens, falando com o seu povo, falando com seus filhos. Amém, pessoal? Deus sempre buscou isso. E no verso 2, a palavra diz, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. Daí, depois da fase dos profetas, depois da lei, depois de todo esse tempo, vem a manifestação do Filho de Deus. O Filho que se fez carne, o Verbo que se fez carne, Jesus que se manifestou aos homens, que habitou entre os homens. E agora Deus falou com a humanidade através do Filho. E Jesus veio e pregou, Jesus curou, Jesus libertou pessoas, salvou os perdidos. Jesus sofreu em nosso lugar, como nós ministramos na Páscoa, foi para a cruz em nosso lugar. Jesus foi morto naquela cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus foi elevado aos céus, subiu aos céus, aleluia, o Pai o recebeu nos céus, aleluia, o Pai se comunicou, o Pai falou com a humanidade através do seu Filho, através de Jesus, amém, pessoal? Através de Cristo, através do Filho. E o Filho é exaltado acima de todos. O Filho é exaltado acima dos anjos. Hebreus 1, do verso 4 ao 14 diz, presta atenção, porque a leitura, ela se autoexplica, o texto se autoexplica. O texto diz, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e ainda mais excelente do que eles. Tem gente que se emociona, se fala, olha, eu estou vendo um anjo ali, tem um anjo daquele lado. Tem ambientes que se movem com essas colocações. Mas a palavra diz que o Senhor fez Jesus, o Pai fez Jesus superior aos anjos.
mais excelente. Porquanto qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos adoram a Jesus. Aleluia! Então, eu não entendo por que algumas pessoas ficam, adorando anjos. Adoram, colocam a sua fé ali. Não, querido, os anjos adoram Jesus. Jesus está acima dos anjos. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão de justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, e acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, e teus dias não terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Os anjos, querido, foram enviados para nos servir, para nos proteger, mas a nossa fé está em Jesus. Amém, pessoal? Vem comigo, querido. A nossa fé está em Jesus. Jesus está acima. Que os olhos espirituais daqueles que ouvirem essa mensagem se abram em nome de Jesus. Os anjos, o Miguel, o Gabriel, Jesus está acima deles. Eles adoram a Jesus. Eles vão diante do trono adorar o Cordeiro de Deus, adorar o Santo de Israel. Ele é mais excelente. Nós não colocamos imagens de anjos no nosso ambiente, porque a nossa adoração não são a eles, são a Cristo Jesus. A Ele. Somente a Ele. O nome de Jesus está acima de todo nome. Filipenses 2, do 5 ao 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Olha o que a Bíblia diz: por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Aleluia! Aleluia! O nome de Jesus está acima de todo nome. Está acima do nome de Pedro, de Paulo, de Maria. O nome de Jesus, querido. Quando olhamos para a Bíblia aponta para Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento anuncia Cristo. E é o nome dele que está acima de todo nome. Nós não precisamos de outro nome. Nós não precisamos. Pastor, mas e os anjos e os santos? A Bíblia não te ensina a adorar santo. A Bíblia não te ensina a adorar os anjos. A Bíblia não te ensina a adorar os mortos. E agora tem um equivocado, um frei enganado aí, dizendo que
Nós não precisamos nos apoiar na Bíblia, só na Bíblia, porque outros livros ensinam essas coisas, mas a nossa bússola, a nossa fonte de regra é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o que a Bíblia nos ensina. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, diz a palavra de Deus. E se a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, meu querido, é isso que cremos, é isso que pregamos, é nisso que nós acreditamos. Não precisamos de outro nome. Você não precisa, você não deve falar com Deus usando outros nomes. Para que você usar intermediários se você pode ir direto? Para quê? É tão horrível quando a gente chega num lugar que para falar com alguém você tem que falar com outra pessoa, né? Olha, eu preciso falar com o dono. Não, antes você vai ter que falar com o Zezinho ali. Você vai ter que falar com o Britano, até você chegar no dono. Querido Deus, aleluia, está ao nosso alcance através de Cristo Jesus, através do nome de Jesus. Não, pastor, mas eu vou falar para ele, porque ele vai lá e vai falar para Jesus. Sai dessa, irmão. Se liberta. Se liberta. A senha é o nome de Jesus. Tudo o que pedides em meu nome, crendo, recebereis, disse Jesus. Aí eu vou falar no nome do pastor Cássio, não vai dar certo. Eu vou falar no nome de Paulo, não vai dar certo. Eu vou falar no nome de Maria, não vai dar certo. A gente fica usando meias verdades, com medo de gerar algum desconforto, enquanto o mundo abre a boca para falar as mentiras que eles acreditam, ofendendo, ferindo a nossa fé. O nome de Jesus, querido, é o nome dele, amém? É o nome dele que está acima de todo nome. Olha o que a palavra diz no verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Diga, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Ó, nos céus, hein? Nos céus. Dos que estão no céu. Na terra, diga na terra. E debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor de tudo e de todos. É o nome dele. É o nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Jesus é o único caminho. O mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Todos os caminhos, pastor, o importante é seguir o caminho, porque todo o caminho leva a Deus. Mas é mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus nos leva ao Pai. Não é a religião, não é a placa de uma igreja, como alguns acreditam. Que se você fazer parte dessa igreja, você vai para Deus, você é salvo. Não é a religião, querido. Não é a placa de uma igreja. É uns desavisados que acreditam assim. A igreja verdadeira, pastor. A igreja verdadeira é a igreja de Jesus, amém? A igreja verdadeira é a igreja que acredita em Jesus. É essa. Está entendendo? É essa. Porque quem salva é Jesus. Quem nos leva a Deus é Jesus. João 14,6 diz: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Palavras de Jesus. Agora eu não vou acreditar na palavra de Jesus? Agora, eu vou ignorar o que Jesus falou? Não está escrito na Bíblia, mas o São Longuinho leva para Jesus. Será que é assim?
Não está escrito na Bíblia, mas, sabe, o pé de coelho lá, a ferradura, abençoa a sua vida. Não está escrito na Bíblia, querido? Deleta, joga fora e creia na palavra de Deus. Creia no que Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Creia nisso. Creia em Jesus. Trilhe esse caminho chamado Jesus. Coloque a sua fé em Cristo. E através dele você tem acesso ao Pai. Através dele nós podemos adentrar o trono da graça com confiança, certo de que nós seremos atendidos. Aleluia! Por causa dele nós nos tornamos filhos de Deus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É através de Jesus. Não, eu sou filho de Deus de nascença, é nada. Você era criatura. Você era uma criatura de Deus. Você passou a ser filho quando você acreditou em Cristo. É impossível se tornar filho sem crer em Jesus. Ele é o caminho, amém, pessoal? Ele é o caminho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11 e 12 diz: esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Pode aplaudir, aleluia! Não há nenhum nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus. É só nele. É só nele. Você faz parte do reino de Deus, querido. Isso aqui tem que ser muito claro para você. Essa palavra é a nossa fé. É a nossa regra de fé. Nós cremos em Jesus. Ponto, acabou. Nele nós somos salvos. Nele, através dele, ele com seu sangue nos comprou e nos resgatou das trevas para a luz, nos transportou das trevas para a luz pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não fomos comprados com ouro ou com prata, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então não há salvação fora de Jesus. Fora de Cristo ninguém é salvo, não há salvação. Por isso que é importante que a pessoa entregue a vida para Jesus. Por isso que nós fazemos apelo. Tem alguém que quer entregar a tua vida para Jesus? Porque em Jesus a pessoa é salva. Por isso que a pessoa tem que confessar Jesus em vida. Não, pastor, depois que morrer, vai ficar um tempo sofrendo, e daí quando estiver sofrendo, confessa Jesus. Não existe isso. Não existe isso. A decisão da eternidade, ela é resolvida em vida, não após a morte. Não, ele morreu sem Jesus, mas nós vamos fazer aqui o culto do sétimo dia. Nós vamos fazer a missa no sétimo dia, pela alma dele, para ele ser salvo. Ele não confessou Jesus em vida e agora você vai... sai dessa. Em vida, em Jesus há salvação, mas o ser humano tem que escolher Jesus, o ser humano tem que entregar a vida para Jesus, o ser humano tem que crer em Jesus, aleluia. E quando encerrar essa carreira, ele vai ter a sua vida eterna garantida, o seu nome no livro da vida. Mas só há salvação em Jesus. Joga tudo que você acreditava, as outras coisas fora. Joga fora. Você ainda está se apoiando em coisas que não te abençoam. Você está apoiando a sua fé em coisas que não é Deus. Nos mortos. Mas era um santo morto. Se apoia em Jesus. Se apoia em Cristo. Ame a sua família, mas você tem que falar isso para a sua família, pregar para a sua família que a salvação está em Cristo. Você tem que falar para o teu filho, para a tua filha, só Jesus salva. Só Jesus salva. Feliz é a nação cujo Deus é
Senhor. O Senhor, não a senhora. O Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, igreja? Jesus é o Senhor. Aleluia, Jesus. E essa é a nossa fé. Tudo é sobre Jesus. Querem criticar a igreja evangélica porque tudo é sobre Jesus? Para nós é um elogio. Para mim é um elogio, irmão Vicente. Sabe, a pessoa ir para a mídia e falar, não, o problema dos evangélicos é que eles só acreditam na Bíblia. O problema dos evangélicos é que eles só acreditam em Jesus. Isso é para mim é elogio. Porque não há outro nome acima do nome de Jesus. Porque não há salvação fora de Cristo. Porque Jesus está acima dos anjos. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia! Isso é elogio para nós. Essa é a nossa fé, querido. E nós não podemos esconder a nossa fé. Nós não podemos esconder essa verdade. Nós temos que anunciar essa verdade. Certa feita, Jesus falou para os discípulos, o que eu digo para vocês nos ouvidos, gritai sobre os telhados. Gritai. Porque se nós nos calarmos, a Bíblia diz, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Nós precisamos anunciar Jesus. O Jesus que subiu ao céu, mas o Jesus que vai voltar para buscar a igreja. Quem vai voltar para buscar a igreja é Jesus, querido. O noivo. O noivo que virá para buscar a sua noiva. É Ele, por Ele e para Ele que vivemos. Se você recebe essa palavra nesta manhã, levanta a tua mão e diga, Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra. E eu entendo que tudo é sobre Jesus. A minha vida é de Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus, fique de pé agora, em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração. Em nome de Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo.
todos meus dias. Abaixa sua mão agora, abaixa sua mão. Fica com os olhos fechados. Fica com os olhos fechados. Fala com Deus agora. Fala, Jesus, eu creio em Ti, a minha fé está no Senhor. Fala, Jesus, a minha fé não está nos anjos, está no Senhor. Fala, Jesus, a minha fé não está nos mortos, a minha fé está em Jesus, está no Senhor. Eu acredito no Senhor, eu te adoro, eu te amo. Fala, Jesus, a minha vida é sua. Os meus dias são teus, todos os meus dias são teus. Eu existo por Ti, para Ti, Jesus, aleluia. Fala agora, fala para Ele, espera a sua vida. A palavra diz aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Confesse Jesus essa manhã. Confesse Jesus essa manhã. Declare que Ele é Senhor da tua vida. Declare que Ele é Senhor da tua casa, Senhor da tua família. Oh, que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar hoje? Se ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje, é a sua oportunidade. Essa decisão precisa acontecer em vida. Essa salvação precisa ser adquirida em vida. Em vida você precisa confessar Jesus. Em vida você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se tem alguém para entregar a vida para Jesus, levanta a mão e eu vou orar com você. A igreja vai te receber. Os céus vão te receber. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Tem alguém? Não? Então diga: Senhor Jesus, obrigado por este culto. Obrigado por Sua palavra. Espírito Santo, me ajuda a levar essa palavra para minha família, para os meus amigos, para minha cidade, para o Brasil, em nome de Jesus. Que esse domingo seja uma bênção, que o meu almoço seja uma bênção, que o culto da noite seja extraordinário, que o Senhor nos surpreenda de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Dá uma salva de palmas para Ele. Amém, Jesus.